Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, mas não deixe de adorar. Aleluia. Não deixe de adorar. Aleluia. Nós estamos numa série de 7 semanas, sendo essa a terceira ministração, onde nós estamos aprendendo sobre irmos da promessa à herança, passarmos da promessa para a herança. Nessas ministrações que nós já passamos, nós falamos a respeito de muitas coisas relacionadas a tomar posse da herança, sair da promessa e entrar na herança. E nós temos aprendido que Deus, ele nos leva muitas vezes por lugares áridos, por lugares secos, por lugares desérticos, somente para provar o nosso coração. Quando o Senhor Jesus falava sobre o seu povo, ele disse: Eu não trouxe vocês ao deserto para vocês morrerem, eu trouxe vocês no deserto para provar o coração de vocês. Todas as vezes que Deus nos leva a um deserto e nós não compreendemos o porquê estamos ali, é porque nós estamos dentro do ciclo da promessa, e Deus está provando o nosso coração para nos introduzir à herança. Aleluia, meu Senhor. A promessa, ela nos dá a esperança de que existe algo preparado para mim, que eu ainda não tomei posse, que eu ainda não conheço. Mas a promessa é uma anunciação de um comprometimento de Deus para com a minha vida. Deus assume o compromisso de garantir o meu futuro. Amém. Amém, meu Senhor. O Senhor disse certa vez na sua palavra: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, para dar a vocês o futuro e a esperança conforme vocês desejam. Então Deus nos faz a promessa para nos manter em esperança. Amém. Só que a promessa em si ainda não é a herança, mas a promessa, ela nos fortalece a não desistirmos. Amém, Senhor. Mas vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos sair da promessa, e essa promessa, ela vai se tornar matéria, ela vai materializar-se, ela vai se tornar visível. A promessa ainda não é visível. A promessa, amado, é uma determinação e uma direção para eu crer. Por que eu creio? Por causa da promessa. Amém. Então, essa promessa me dá uma diretriz, me dá uma direção, me dá uma base, porque senão eu vou esperar o quê? Apóstolo Paulo diz: ora, a esperança que não se vê não é esperança. Então logo eu tenho que ter esperança baseado na promessa, e é essa esperança que vai me manter de pé. Amém. Por isso, em nome de Jesus, não perca a esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Amém, meu Senhor. E quando ele cumprir, o que vai acontecer comigo? Você vai entrar na herança. Israel estava no deserto,
E de repente, os hebreus, Israel, cruza a fronteira para Canaã. Eles tinham que ter fé para atravessar essa fronteira. Eles tinham que crer que Deus lhe daria conforme prometeu, senão eles não cruzariam aquela fronteira. Há muitas pessoas que chegam na fronteira, elas olham, elas dizem realmente é verdade a promessa, mas para tomar posse requer muito esforço, então elas voltam. Eu estou falando, amado, de um campo espiritual. Eu estou falando de promessas espirituais. Eu estou dizendo daquilo que o Senhor nos prometeu desde o princípio que faria. Se Ele disse que faria, você pode ter certeza que Ele fará. Amém, Senhor. É necessário termos fé para rompermos essa barreira. É necessário termos fé para cruzarmos essa fronteira. A grande questão é que para cruzar essa fronteira espiritual entre a promessa e a herança, eu preciso ter dependência total. Mas posso dizer uma coisa? É a mesma fé que eu preciso para sobreviver no deserto. Não é nada diferente. A única questão é que no deserto foi Deus quem me levou. Na herança sou eu que tenho que tomar a iniciativa. É a mesma diferença de libertação e liberdade. O que é libertação? Libertação é destruir o cativeiro, é abrir a porta da gaiola, é abrir a porta das grades. Agora, libertação, liberdade, é eu ter coragem de sair da prisão. Amém. Libertação é abrir a porta da cadeia. Liberdade é ter coragem para sair e viver em liberdade. Amém. Sustentar a minha liberdade. Quando Israel estava prestes a entrar em Canaã, Israel não se dá conta que viver no deserto era tão dependência quanto agora eles precisavam depender para entrar em Canaã. Tem um monte de gente, amado, que fraqueja na hora de tomar posse, porque eles dizem: eu não tenho fé suficiente para crer nisso. Filho, se você está vivo, é porque você tem fé suficiente para estar vivo. Então, nesse deserto do lado de cá, você precisa de tanta fé quanto para entrar em Canaã. A questão é coragem. A questão é renúncia. A questão agora, amado, é se lançar em Deus. É bem verdade que no deserto você não tem escolha. Agora em Canaã é livre-arbítrio. O deserto não é escolha, mas Canaã é livre-arbítrio. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Por isso, amado, que Israel passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque no deserto foi Deus quem os conduziu. Em Canaã era uma questão de escolha. Vão entrar e possuir, ou não tem coragem, ou não tem fé. E por muitas vezes eles não tiveram fé. Eu preciso, amado, usar o meu livre-arbítrio para viver o que Deus me prometeu para eu viver. Pastor, mas eu tenho medo. Pastor, mas é grande demais. Querido, mas um Deus que é na dimensão do nosso Deus não faria coisa pequena. Eu gostaria que você entendesse isso, que você não meça a sua herança ou a promessa que Deus fez por você mesmo, porque nós somos pequenos demais. Verdade, meu Senhor. É grande porque o teu Deus é grande. É, meu Deus. É difícil porque é Ele quem vai te introduzir na terra. A Bíblia diz, amado, que de repente Josué cruzou a fronteira. Israel cruzou a fronteira. Pronto, tomaram coragem. Então logo eles cruzaram a fronteira do Jordão, eles dão de cara com a imensidão de uma muralha, uma cidade murada chamada Jericó. E agora, como passar de Jericó? Como adentrar a terra se tem um obstáculo do tamanho da fortaleza de Jericó? E diz o texto que Josué então
sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos. Agora, presta atenção, Josué atravessa aquela fronteira. Quebraram o círculo vicioso. Eu tenho falado muito sobre o ciclo vicioso. Josué está aonde durante 40 anos Israel sonhou estar, mas não teve coragem. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Você pode estar nesta noite aonde muita gente sonhou estar, mas não teve coragem. Coragem para quebrar o ciclo vicioso. Israel teve coragem, quebrou o ciclo vicioso. E agora, pastor? Agora se inicia um novo ciclo. Agora é uma nova história. Às vezes nós cantamos uma nova história, Deus tem para mim. Um novo tempo, Deus tem. É bom demais, pastor, entrar numa nova história. Filho, uma nova história, ela começa do zero, tá? Só para você saber. E agora, essa nova história, ela será criada, baseada nas tuas decisões. Verdade, Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Será baseado nas tuas decisões. Então agora o que eu preciso é estar diante de Deus, sabendo quem eu sou e sabendo quem Ele é. Preste atenção, porque esse capítulo 5, ele começa muito interessante. Eu amo esse capítulo 5 de Josué. Ele começa falando sobre que antes da conquista é necessário o resgate da identidade. Eu gostaria que você repetisse isso. Diga: antes da conquista é necessário o resgate da identidade. Como assim, pastor? Não entendi, eu vou te explicar. Israel cruza a fronteira, quebra agora o ciclo de 40 anos aprisionados no deserto, nesse vai e vem, rodando em círculos, eles quebram o ciclo. Agora eles entram na terra prometida. Então, quando eles entram na terra prometida, ela já não é mais prometida, ela já é uma realidade. Ela deixa de ser terra prometida. Agora é Canaã. Agora já se trata pelo nome. Já não é apenas terra prometida, agora é o meu lugar. Agora é o lugar que Deus me deu. Então eu já estou neste lugar. Antes da minha conquista, eu preciso resgatar a minha identidade. Eu vou voltar um pouco com você no tempo, dentro das Escrituras. Quando Deus chamou Abraão, Deus mandou que Abraão circuncidasse a Isaac e se circuncidasse. E Deus disse: esse será o nosso pacto, que todo varão será circuncidado. E de repente, eles andam no deserto. Eles vão para o Egito, ficam escravos, você sabe da história. Depois de 400 anos são libertos, aquela história toda. E de repente eles estão agora onde? No meio do deserto. E no meio do deserto, diz as Escrituras no capítulo 5, que Deus aborda a Josué, depois que eles passaram do Jordão. E Deus diz assim a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. E aí o texto explica: ninguém dos que sobreviveram, ninguém era circuncidado. Eles haviam acabado de entrar em Canaã, mas eles estavam sem identidade. O que identificava Israel com Abraão? O pacto da circuncisão. Então, se eles não estão circuncidados, eles não têm a identidade abraâmica. Se eles não têm a identidade abraâmica, o que acontece? Eles não têm direito à terra. Por quê? Porque quem tomou posse da terra foi Abraão. É como que se eles entrassem para tomar posse da herança, mas não tivessem documento. É como se eles não tivessem um registro de nascimento. Então o Senhor chama aqui eles, e o Senhor chama Josué e diz: torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas
para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel. Todos os machos foram circuncidados. Por que isso é importante? Porque, querido, se eu não tiver identidade, eu não sou reconhecido entre anjos, demônios e homens. E é uma coisa muito séria se eu não for reconhecido. Preste atenção. Hoje, no mundo espiritual, anjos, demônios e homens precisam saber quem você é. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Mas a principal pessoa que precisa saber quem você é você mesmo. Aleluia. Porque se você tiver dúvidas de quem você é, você vai pensar que não tem direito à herança. É por isso que há muita gente, amado, que não toma posse da herança, porque eles não se sentem dignos. Eles não se sentem dignos de tomar posse, então eles não tomam posse. Eles vivem à margem porque Satanás já os convenceu de que eles não são dignos, de que eles não podem, de que essa coisa não é para você. Por isso que o Senhor disse: antes de vocês conquistarem qualquer coisa, é necessário resgatar a vossa identidade. Amém, Senhor. Pastor, e como que alguém perde a identidade? O versículo 6 diz que você perde a identidade desobedecendo. É na desobediência que a tua identidade, amado, é confundida. É na desobediência que você perde o que Deus já te entregou. Olha o que diz o verso 6: por 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Então a Bíblia diz, amado, porque eles desobedeceram, seus filhos ficaram sem identidade. Agora, para adentrar a essa terra prometida, é necessário um resgate de identidade. E eu quero que nessa noite, em o nome de Jesus, você se fortaleça da identidade de Cristo sobre a tua vida. É por isso que Jesus disse: você tem que pedir em meu nome. Quando você pede no nome de Jesus, você está tendo resgatado a tua identidade. Para nós, amado, não é necessária a circuncisão, não mais. Mas o nome de Jesus me dá essa identidade. Então por isso que ele diz: usa o meu nome. É como se eu tivesse nome e sobrenome. Quando eu uso o nome do Senhor Jesus, amado, os demônios caem, os milagres acontecem. Quando eu uso o nome do Senhor Jesus, amado, em oração, quando eu proclamo o nome de Jesus, o universo obedece e se submete. Por quê? Porque reconhece que um Filho de Deus está se levantando no meio da criação. Você entende isso? Amém? Então o Senhor diz para eles resgatarem a identidade. Porque somente, presta atenção, somente a nossa identidade é capaz de retirar de sobre nós a vergonha, a desonra da escravidão. O Senhor diz no verso 9, ele diz assim: olha, disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Preste atenção, quando a sua identidade é resgatada, então a vergonha e a desonra da escravidão é retirada de sobre você. Amém. Enquanto a minha identidade não é resgatada, eu ainda vivo como um escravo.
eu penso como escravo, eu falo como escravo, eu caminho como escravo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Então é verdade que Israel no deserto desejava voltar para o Egito muitas vezes. Por muitas vezes eles... Teve uma vez que eles até disseram, vamos matar o Moisés e voltar. Pensaram até em matar Moisés para voltar para o Egito. Disseram, a gente não volta para o Egito porque o Moisés fica enchendo a cabeça da gente. Moisés fica fazendo uma lavagem cerebral na gente. Então vamos voltar para o Egito, vamos matar ele. E nunca mais ele vai fazer lavagem cerebral em nós. Aí a gente volta para o lugar da onde a gente nunca devia ter saído. Mente escrava. O Senhor está dizendo, eu tenho uma herança para você. Aí o acomodado lá no deserto está dizendo, mexe com isso não, dá trabalho, vamos voltar para o Egito. Se bem que lá a gente trabalha de escravo, mas pelo menos ó, tem pepino, tem cebola, tem alho. No deserto não tem nada disso. Mente escrava. Quando, amada, a minha identidade é resgatada, a minha mente é libertada. Diga comigo, quando a minha identidade é resgatada, a minha mente é liberta. Você entende isso, amém? A tentação de Satanás contra o Senhor Jesus foi toda sobre identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus diz, ô Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Tentou a pessoa errada. Se existe alguém que não tem crise de identidade, é quem tem o nome acima de todos os nomes, gente. Mas Satanás é tão sujo que mesmo aquele que tem o nome acima de todo nome, Satanás ainda tentou em crise de identidade. Imagina eu e você. Quando Israel, amado, está naquele lugar, cheio, amado, desse desafio de resgatar a sua identidade, porque quando essa identidade fosse resgatada, aquela desonra da escravidão sairia de sobre eles. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu atendo muitas pessoas, o meu atendimento pastoral desde 1993, já faz um tempinho. E normalmente é comum encontrar pessoas que não se perdoam. Pessoas que não se perdoam pelo que já fizeram. Elas dizem, pastor, mas eu já conhecia a palavra quando eu fiz isso. Você não tem noção da tormenta que eu vivo. Eu digo, vivo, o que é? Porque se a tua identidade for resgatada, a vergonha do Egito é retirada. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Eu posso ter vivido, amado, até ontem como alguém que perambulava lá no deserto, mas a partir de hoje eu sou filho e vou assentar à mesa. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Enquanto alguém está andando na promessa, está peregrinando. Amado, a promessa é uma peregrinação nas nossas vidas. A promessa não é ruim, como eu disse a você. Não, a promessa não é ruim, porque a promessa foi dada a Abraão antes da lei. Então a promessa é maior do que a lei. Aleluia, glória a Deus por isso. Não depende da lei para eu entrar na herança. A lei foi só para sustentar eu ocupado ali, para eu não perder o foco. Mas a promessa me torna um peregrino, no sentido de eu vou ficar andando até identificar o lugar da minha herança. Então, enquanto alguém não tem coragem para cruzar as fronteiras da promessa, ele vai ser um peregrino. A maior característica da promessa é a peregrinação. É você ficar de um lugar ao outro até chegar na terra. Pastor, qual é o contrário de peregrinação? O antônimo de peregrinação. O contrário de peregrinação é ser doméstico. Ou seja,
assentado, do lar, nativo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Então, quando eu me considero que eu sou um nativo, eu pertenço a esse habitat. Você está entendendo, amém? Porque tem muitas pessoas que estão à mesa, mas elas ainda estão desconfiadas, desconfortáveis por estar sentado à mesa. Você já esteve em algum lugar e você se sentiu desconfortável? Gente, eu fui uma vez, eu vou contar bem rapidinho, eu fui uma vez num lugar tão chique, mas tão chique, que eu não sabia nem por onde começar. E eu disse, eu não pertenço a esse lugar não, gente. É muito ruim quando você está num lugar que você fica desconfortável. Agora, eu nunca fiquei desconfortável na casa do meu pai, nem depois de casado. Quando, mesmo depois de casado, ir na casa do meu pai, pular do sofá, botar a perna para cima e pegava o controle. E o pai dizia, pegava o controle aí, rapaz, que negócio é esse? Vai para tua casa. Eu dizia, estou em casa. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Quando você, amado, tem a sua identidade revelada, você se sente doméstico. Você se sente no lugar. Você se sente, amado, dentro do habitat. Você se sente parte daquilo. Quando, amado, eles entraram em Canaã, era assim que Deus queria que eles se sentissem. Por isso que Deus mandou eles se circuncidar. Porque eles poderiam dizer, puxa vida, a gente está vindo de Canaã, vai botar os caras para fora da terra, né? Os amorreus, os heveus, as 11 nações mais numerosas e mais fortes que nós. Vou me sentir desconfortável, afinal de contas, eu estou tomando posse da cidade. Escuta aí, a cidade já era tua, o lugar já era teu. Esse inimigo que sai desse lugar é posseiro, ele tomou enquanto você estava na escravidão. Se você não souber quem você é capaz de você entregar a tua herança para o inimigo. Está entendendo o que eu estou te dizendo, amém? Se você não souber quem você é capaz de você ainda entregar a tua herança para o inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, filho, tudo foi criado para você. Quando Deus idealizou, amado, a terra, Deus idealizou para você. Quando Deus idealizou a salvação, Ele idealizou para você. Porque quem precisava de salvação era você. Então se sinta um doméstico, se sinta em casa, se sinta amado no habitat natural. O meu habitat natural é a herança. Você pode dizer isso para uma pessoa que está do seu lado? Digo, o meu habitat natural é a herança. Mas quando não tem identidade, as pessoas ainda acham que o habitat natural é o Egito. Mesmo tendo faraó, mesmo tendo chicote, mesmo tendo pirâmide para construir, de graça, né? Na escravidão, eu troco tudo isso por pepinos selvagens, porque não tem identidade. Mas quando o Espírito de Deus, amado, revela quem nós somos, e quando o Espírito de Deus revela que Ele está conosco, amém. Aleluia, porque Ele está conosco. Josué está cheio da identidade, amado. Ele chega no pé daquela fortaleza, ele chega no pé daquela muralha e ele diz, eita, atravessamos, mas o Senhor diz que vai nos dar, e Ele vai nos dar muralha, muralha. E quando ele ergue os olhos, ele vê um varão com a espada desnudada. Isso aparece para ele, uma espada na mão, brincando com a espada. E Josué diz, espera aí, quem é você? Você é um dos nossos, ou você é um dos inimigos? Você é a nosso favor, ou você é contra nós? E ele diz, nem uma coisa nem outra. Eu não sou nem dos teus, nem sou teu inimigo, eu sou do céu, cara. Amém. Você já imaginou isso? Você é meu amigo, você é dos nossos, ou você é dos nossos inimigos? E aí o camarada virar para você e falar, nem uma coisa nem outra, eu sou do céu, e eu vim para te ajudar. Nesse momento, amado, é revelado para Josué, e eu quero revelar para você também.
você não tem que suportar sozinho a responsabilidade de entrar na terra. Amém, Senhor. Você entendeu o que eu estou dizendo, amém? Amém. Amém, meu Pai. Você não tem que suportar sozinho a responsabilidade de pegar e tomar posse da tua herança. Amém, meu Pai. Deus havia prometido para Moisés, no capítulo 23 de Êxodo, a partir do verso 20 até o verso número 33, o Senhor dá um relato, e ele diz assim, Êxodo 23, a partir do verso 20, ele diz assim: quando vocês forem tomar posse da terra, quando vocês entrarem dentro dela, antes não, mas quando vocês entrarem dentro da terra, quem tiver coragem para entrar na terra, eu vou enviar o meu anjo, mas só vou enviar o meu anjo quando estiver lá dentro da terra. Olha como que Deus faz. Por quê? Livre-arbítrio, poder de decisão. Porque se você não tiver a decisão de entrar na terra, você vai ser empurrado. E até quando você vai viver empurrado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Poder de decisão. Eu vou decidir que eu vou viver diferente, vou fazer diferente, vou andar diferente, vou falar diferente, vou crer diferente. Quando você tomar essa decisão, Deus libera o anjo para mim. Aleluia, Senhor. O Senhor disse para Moisés: quando vocês entrarem na terra, eu vou enviar o meu anjo. E não apenas o anjo, olha o que Deus diz. Depois você lê lá em Êxodo 23, a partir do verso 20. Não vou só enviar o anjo, não. O anjo vai liderar vocês. As nações não vão poder resistir, porque vai vir um auxílio do exército dos céus. Então as nações mais numerosas e mais fortes do que vocês não vão poder contra vocês, porque quando vocês estiverem lutando, vai ter anjo lutando com vocês. Aleluia. Glória a Deus. E não para por aí a surpresa, não. Deus diz assim: sabe aquelas cidades que não podem ser transpassadas? Eu vou enviar vespas. O meu exército de vespa vai entrar na cidade. O meu exército de vespa, olha a estratégia de Deus, vai ferroar todo mundo, eles vão sair correndo. A cidade vai ficar apavorada com tanta abelha. Quando vocês entrarem na cidade, a abelha vai embora. Estratégias de Deus. Aleluia, Senhor. Nem sangue derramado. Deus tem como expulsar o inimigo da terra só mandando abelha. Está entendendo, amém? Aleluia. Deus tem os seus meios de fazer. Mas sabe como Deus diz? Mas tem um detalhe: a herança vai ser aos poucos. Lá em Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20, ele diz assim: mas a herança vai ser aos poucos, porque vocês não estão acostumados a governar, vocês estão acostumados a serem governados. Então vocês vão começar a aprender a administrar primeiro. Quando vocês começarem, eu vou dar um pouco e vou ver como vocês administram. À medida que vocês forem administrando, eu vou expulsando o poceiro. Por que eu não vou dar tudo de uma vez? Vocês não vão saber administrar. Sabe o que vai acontecer? As cidades vão ficar desertas, as bestas feras vão invadir a cidade, depois vocês vão ter um outro problema pior do que a gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Então é assim que Deus trabalha, estrategicamente, conduzindo-nos ao centro da vontade perfeita de Deus. Aleluia, Senhor. Ao pé de Jericó, Josué levantou os olhos e ele viu a ajuda que vinha dos céus. Eu tenho mais um conselho para você nessa noite: para de andar de cabeça baixa. Amém, meu Deus. Fala para o teu irmão: para de andar de cabeça baixa. Irmão, enquanto você andar de cabeça baixa, você não vai ver a ajuda do céu. Verdade. Quando ele levantou os seus olhos, ele viu a ajuda do céu. Amém. Então você não tem motivo para andar de cabeça baixa. Pai, sim, Senhor. Você já tem identidade. Aleluia, meu Deus. Você já atravessou a fronteira. Você quebrou um ciclo. Amém, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Então por que andar de cabeça para baixo? De cabeça baixa. Ergue os teus olhos. Levanta a tua cabeça. E você vai enxergar que a ajuda dos céus chegou. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Sim, maravilhoso, Pai. Quando Josué, amado, olha isso, ele diz: o Senhor está conosco. Aleluia, meu Deus. Aleluia. O Senhor está conosco. Aleluia, meu lindo. Nós vamos possuir a terra. Amém, Pai Santo. E aí Deus diz para ele:
E eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Amanhã nós temos escola das crianças. Então o Senhor disse para ele: tira os teus sapatos, porque o lugar em que você está é terra santa. Amém. Amém. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Humildade, filho. Amém, meu Senhor. Humildade. Eu estou te entregando tudo, mas tira os teus sapatos. Põe o teu pé no chão. Amém. Põe o pé no chão, filho. Você sabe que o pé no chão, se o teu pé estiver no chão, evita que a tua cabeça saia voando, né? Pé no chão, mantém a cabeça no pescoço. Você está entendendo o que eu estou dizendo, amém? Amém. Então tira a sandália que está nos teus pés, tira o sapato que está nos teus pés. Deus está repetindo o que ele disse a Moisés lá atrás. Amém. Porque Deus, amado, é um Deus que faz de novo. Amém. Glória a Faz de Deus. novo. Amém, meu E Pai. faz de novo. E faz de novo. Aleluia. E se Deus faz de novo, filho, e se Deus renova alianças, porque quando Deus fala a mesma coisa que ele falou para Moisés lá no Monte Horebe, ele agora fala para Josué no pé do muro de Jericó: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Isso me revela um segredo muito forte, que não é o lugar geográfico, é a presença de Deus. Aleluia. Amém, meu Deus. Josué não precisou voltar, amado, lá no Monte Horebe para ter a mesma experiência. Irmãos, ele estava no pé de Jericó, cidade condenada. E sabe o que Deus disse? É lugar santo. Amém. É lugar santo. Então não é um lugar geográfico, é aonde a presença de Deus está. Amém, meu Deus, Senhor. Então tira Pai. o sapato dos teus pés hoje, filho. Amém. Porque o lugar que você está hoje. Amém. Pastor, mas no meio de toda essa tormenta é santo. Amém. Pastor, mas disseram que não vai dar nada. Filho, é santo. Se a presença de Deus está, a presença dele santifica o lugar. Amém. Meu Pai Santo. Então tira os teus sapatos, pisa. Porque quando você pisa, você toma paz. Amém. Vamos nos colocar de pé, amém? Eu quero orar com você nessa tarde. Quando você, amado, tira os teus pés, os teus sapatos, você toca no lugar. E se você toca o lugar, é teu. Amém. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Pronto, conquistou. Se você tem humildade para tocar o lugar, tirar a sandália dos teus pés, o sapato dos teus pés e tocar o lugar, tendo a consciência que o lugar é santo, não por causa do lugar, mas por causa da presença de Deus. Porque, amado, entre o Monte Horebe e Jericó, parece até, amado, que há algo errado aí. Parece que há aqui, amado, algo que não está certo. Porque a experiência do pé no chão, do lugar santo, é lá no Horebe, não é? Não. É por isso que eu não preciso fazer uma peregrinação para Jerusalém. É por isso que eu não preciso fazer uma peregrinação, uma romaria para um lugar aonde dizem que é sagrado. Até porque quando eu entro na herança, a romaria acaba. Porque agora eu sou doméstico. Acabou a peregrinação. Eu estou falando aqui da terra e eu também estou falando dos céus. Eu estou falando aqui da terra e dos céus. Porque muitas vezes tem pessoas equivocadas que elas pensam que ela só vai poder viver uma vida abundante, feliz e completa lá no céu. Isso não é verdade. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Você está entendendo, amém? Você pode viver agora. Amém. Você pode entrar na tua herança agora. Você pode desfrutar o melhor do teu relacionamento, o melhor do teu casamento. Você pode desfrutar, amado, o melhor da vida financeira aqui na terra. Pode.
E se já não falta nada para você, filho, você já está desfrutando do melhor da terra. Amém. Você pode ter saúde. Você pode ter paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Aleluia. Jesus disse: a minha paz, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não como o mundo, que a paz do mundo é passageiro, mas a minha paz ninguém pode tirar. Também vos dou a minha alegria. E a minha alegria que está dentro de você, circunstância nenhuma pode removê-la. Aleluia. Jesus está falando aqui da terra, nós estamos aqui. Aliás, nós estamos aqui. Então eu quero que você nessa noite, filho, você entenda isso. Você diga: eu sou realmente filho. Eu tenho direito. Amém. Porque tem muita gente que chega para Deus como mendigo. Você não é um mendigo, você é filho. Glória a Deus. Você é fruto de uma aliança que já foi feita lá na cruz do Calvário. Você tem uma identidade. Ele já te deu o nome dele. Então você não vai chegar diante de Deus como alguém, como um mendigo que diz: se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz. Mas você vai chegar dizendo: Senhor, eu sou teu filho, abençoa, Amém. concede-me, Senhor, concede-me, Senhor. O Salmo 37 diz que se você andar na sua presença, sabendo quem você é, na presença dele, sabendo quem ele é e quem você é, Deus satisfará todos os desejos do teu coração. Amém? Não é que eu vou mandar em Deus, porque ninguém manda em Deus. Se ele quiser dar uma ordem para Deus, ele vai dar um tapa na sua cabeça e vai voar longe a cabeça. Mas é chegar tirando os sapatos, sabendo o lugar aonde está pisando.